quando os animais mexeram com um oponente errado. No reino animal, a maioria dos animais estão cientes de quem eles podem vencer em uma luta pela sobrevivência e quem eles devem evitar a todo custo. Mas às vezes animais simplesmente mexem com o adversário errado e sofrem as consequências. Assista este vídeo até o final e você ficará chocado. 1. Um cachorro curioso aprendeu uma dura lição de um jeito difícil ao encontrar uma enguia elétrica, apenas para ser violentamente eletrocutado e choramingar em agonia. 2. Quando um elefante rude e barulhento chutou um búfalo no rosto, quando este estava descansando, o elefante rapidamente se arrependeu de sua decisão tola assim que o búfalo o retrucou cutucando na bunda com seus chifres. 3. Lugar errado e hora errada para esse pintinho indefeso que é simplesmente comido por um cavalo faminto como um lanche delicioso. 4. Essa é a razão pela qual você nunca deve virar suas costas para um tigre. 5. Quando uma mãe e um bebê rinocerontes tiveram um conflito com 3 elefantes em um local de bebedouro, os elefantes mostraram que são os mais inteligentes, usando objetos inanimados como armas para os assustar e afastá-los. 6. Nem mesmo uma cerca pode impedir essas ovelhas de brigar. 7. O latido desse cachorro é definitivamente pior do que sua mordida, já que ele recua como um covarde depois de mexer com uma iguana enorme. 8. Quando um grupo de pássaros predadores tentou roubar um filhote de leopardo, a mãe teve que ensinar-lhes uma dura lição. 9. Esse pássaro acabou de viajar no tempo? 10. Acho que esse cachorro teve o que merecia. 11. Um grupo de cães selvagens estava saindo em um bebedouro quando, de repente, eles foram afugentados por um enorme elefante que queria o lugar apenas para si. Observe como ele tenta expulsar as pequenas criaturas irritantes de seu gramado, chutando terra na direção deles e os perseguindo, mostrando quem é o chefe. 12. Um leão da montanha decidiu atacar um solitário filhote de urso ao invés de sua grande mãe, mas teve uma derrota embaraçosa, já que o pequeno filhote de urso lutou bravamente. 13. Os animais da selva têm muitas diferenças, mas todos eles compartilham um inimigo comum, o leão. Então, quando esse búfalo estava sendo atacado pelos famintos predadores, um heróico elefante entrou em ação para salvar sua vida. 14. Quando um urso negro entrou no território errado, uma luta muito incomum ocorreu, pois um leão decidiu expulsar o animal para longe de sua terra. 15. Um pequeno cão rapidamente se arrependeu de mexer com um lagarto teiu, quando este decidiu que já tinha ouvido o suficiente de seus latidos irritantes e resolveu ensiná-lo uma lição da maneira mais difícil. 16. Os elefantes sabem que são absolutamente mais fortes quando estão juntos. Então, quando 2 crocodilos foram ameaçar alguns desses elefantes, o rebanho inteiro decidiu correr atrás dos inimigos perigosos para assustá-los. 17. Este cachorro se arrependeu rapidamente e para sempre de ter mexido com este burro impaciente. 18. Os leões geralmente sabem quais animais eles podem caçar e vencer em uma luta, mas esta leoa ficou um pouco confiante demais quando tentou atacar uma grande girafa. 19. Este filhote de leão estava tão ansioso para comer sua refeição que ficou preso em uma situação complicada, para dizer o mínimo. Felizmente, os outros leões comeram o búfalo pela barriga e eventualmente foram capazes de libertar o pobre filhote. 20. Este leão, que estava com vontade de comer um pouco de mel, rapidamente se arrependeu de sua escolha quando foi atacado por um enxame de abelhas ferozes. 21. Cara, eu acho que ele foi nocauteado. 22. Quando um urso pardo estava se alimentando de sua presa, uma matilha de lobos famintos cercou o animal e tentou roubá-lo.
Mas o urso se recusou a entregar sua comida e, para isso, ele lutou bravamente, mostrando ao bando de lobos quem é o chefe. 23. Este falcão da pradária usou sua tática de caça certeira como um dardo para nocautear um pato real, que não fazia ideia que seria atingido com um golpe na cabeça em alta velocidade. Ele nem teve tempo para se abaixar. 24. Este leão da montanha provavelmente confundiu-se com um leão normal quando tentou caçar uma alpaca muito maior que ele. A presa lutou bravamente contra o animal feroz. 25. Há uma grande diferença de tamanho entre uma vaca e uma cabra. Então, quando estes dois animais avançaram um contra o outro, depois de um longo impasse, você definitivamente ficará surpreso com o qual deles ficou de pé. 26. Um leopardo faminto persegue um javali antes de roubar seu bebê. Mas o que o leopardo não sabia é que se mexeu com a mãe errada e ela não ia desistir facilmente de seu filhote. 27. Esta vaca bateu com a cabeça com tanta força que trocou de personalidade. 28. Um guaxinim inocente acidentalmente foi parar no lugar errado e teve que pagar as consequências, já que esses chimpanzés não ficaram muito felizes por terem um intruso. 29. Esses tubarões trabalharam juntos para assaltar um crocodilo e roubar sua comida, mas um dos tubarões também recebeu um karma instantâneo. 30. Aparentemente, os porcos podem voar. Apenas veja este javali que mostra que nada é impossível. 31. Um pescador pegou uma enguia elétrica, mas enquanto ele está puxando-a para fora, um jacaré decidiu que queria um pouco de ação também e conseguiu um pouco mais do que isso. Uma carga elétrica de até 860 volts de repente fluiu pelo corpo do jacaré. O incomum mecanismo de defesa da enguia destrói completamente o animal. 30. Quando um leão atacou um leopardo, as leoas surpreendentemente escolheram defender o animal indefeso. 31. Quem você acha que ganharia em uma luta entre um caranguejo e um escorpião? Bem, nesta épica batalha subaquática, o caranguejo destruiu completamente seu oponente. 32. Força e tamanho nem sempre são as características mais importantes para se ter na natureza. Às vezes, tudo que você precisa é de confiança para vencer o adversário maior. Algo que este bode destemido provou ter quando enfrentou vários rinocerontes em uma luta e venceu. 33. Cães selvagens africanos podem não ser tão perigosos quando estão sozinhos, mas quando esses animais lutam juntos, eles são algumas das criaturas mais assustadoras da savana. Então, quando uma matilha de ferozes cães selvagens atacam esta leoa, ele já sabia que estava em apuros. 34. Quando uma enorme águia decidiu que esta cabra se tornaria seu delicioso jantar, o pobre animal não teve chance e foi varrido da terra para nunca mais ser visto. 35. Um búfalo super confiante pensou que ele poderia vencer um rinoceronte em uma luta, mas subestimou seu oponente e sofreu as brutais consequências. 36. Este filhote de urso está usando golpes de luta para derrubar um cachorro maior que ele mesmo. Imagine quando esse urso crescer, ele com certeza vai ser o rei da floresta. 37. Quando um leopardo e uma hiena estavam brigando sobre quem ficaria com a presa para o jantar, ela fez uma atuação digna de Oscar para escapar. 38. Com cerca de 2 anos de idade, os leões machos atingem a maturidade e muitas vezes começam uma briga com seu pai. Eventualmente, o pai se cansa de ter sua autoridade questionada e obriga os machos mais jovens a irem embora de seu território. Neste clipe você pode ver este fenômeno acontecendo e como um pai e o seu filho selvagemmente lutam pelo domínio. 39. Esse jacaré definitivamente mexeu com o cara errado. 40. Este gato ficou perplexo porque não esperava ser completamente enganado por este pássaro descolado. 41. Este babuíno precisa descobrir um melhor plano de fuga da próxima vez que for caçado por um bando de leões famintos.
42. Este louva-a-Deus teve sorte que a enorme tarântula não estava com disposição para lutar, pois teria facilmente destruído a irritante criatura. 43. Um impala que foi perseguido por um bando de cães selvagens acabou ficando preso em uma pequena ilha no meio de um lago e então se tornou o alvo de um bando de crocodilos famintos. Em uma tentativa de escapar, o impala se lança na água com um crocodilo se aproximando cada vez mais perto. Mas de repente um hipopótamo heróico aparece do nada atacando o predador e salvando o pobre antílope. Caramba, nos conte nos comentários qual desse vídeo foi o seu favorito. Lembre-se de curtir e compartilhar com a família e amigos. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!